Pessoal, boa tarde. Tínhamos iniciado um vídeo agora, só que deu um erro. Aqui eu tive que iniciar outra live, tá bom? Como eu falei, vamos ficar em casa, porque Itapetim já declarou contaminação comunitária, são 11 casos. Então, se possível, fique em casa. E se sair, tome todas as precauções necessárias para que você consiga passar ileso, tá bom? Hoje, nessa aula, essa live, né, homeschool, nós vamos falar sobre um assunto do sexto ano dentro de artes visuais, que é o que? Criação, tá bom? Na aula passada nós falamos sobre imaginação e eu vou dar um pequeno trato sobre isso, tá? Imaginação. O que é imaginação? Tá? Antes de qualquer coisa, pessoal, se o áudio estiver ruim, se tiver algum problema na live, vocês podem comentar, tá bom? Que eu estou vendo daqui e até é interessante a gente ver porque fica mais fácil, tá bom? Todo mundo está assistindo. Essa aula nós vamos começar, né? Na última aula nós falamos um pouco sobre o conjunto de manifestações artísticas, e nós já tínhamos falado isso em sala de aula, e eu só na última aula repaginei, tá? Então, no caso, a arte visual, ela vai representar um conjunto de manifestações artísticas, como pintura, escultura, desenho, arquitetura, artesanato, teatro, fotografia, cinema, dança, design, arte urbana, dentre um monte de outras coisas. Mas ela sempre começa onde? Na imaginação, tá? Então a imaginação, tá falando que não tá dando para ouvir, então deixa eu organizar o áudio aqui rapidinho, viu, pessoal? Rapidinho. Peço que vocês, pronto, me digam agora se ficou melhor o áudio. Ficou melhor? Ficou melhor o áudio, pessoal? Melhorou? Ou não? Por favor, alguém responda. Porque quando disser que o áudio tá pegando beleza, eu adianto. Não tá legal o áudio? Deixa eu só olhar aqui rapidinho. Aqui tá dizendo que tá pegando. Pronto. Olhem, por favor, se o... Não, mas é porque eu tô falando baixo mesmo. Depois eu aumento um pouco o volume da minha voz e melhora, tá? É porque eu tô falando baixo mesmo. Se eu falar muito perto do microfone, começa a estourar o áudio, tá bom? Se você não tá escutando porque você tá sem fone, eu aconselho você botar um fone, tá bom? Mas é porque eu tô falando baixo mesmo. O que acontece? Como eu estava falando, as artes visuais é um conjunto de manifestações artísticas que vão desde a pintura, escultura, desenho, arquitetura, a arte urbana, certo? Passando teatro, fotografia, entre outras coisas, tá? Então o que acontece? Nós falamos na última aula, tá bom? Sobre isso, que tudo passa a partir da imaginação. A imaginação, ele é o começo de tudo. Sem a imaginação não tem como a pessoa criar nada. Tudo é criado a partir da imaginação. A pessoa pensa em alguma coisa e ela cria a partir daquela coisa, tá bom? Então o que acontece? Essa imaginação que nós vemos no dia a dia,
A imaginação que nós vemos no nosso dia a dia, ela vai muito deste princípio, certo, pessoal? Vai muito do princípio de, como é que eu vou fazer isso? Eu imagino uma solução para aquilo, tá? Então, quando eu imagino a solução para aquilo, fica mais fácil a gente criar a partir disso. Na arte, nós primeiro nos baseamos no que é real, para depois nos basearmos do que não é real. Por exemplo, uma criança, ela imagina uma coisa real e dentro do real vai até mais à frente, tá? Que é no surreal. Mas a imaginação, ela vem desde o tempo primitivo, tá, pessoal? A imaginação, ela vem desde o pessoal da caverna, que o que eles faziam? Lá nas pinturas rupestres, eles iam nas cavernas, né? E pintavam animais com a mão. Segundo vários estudiosos, isso significava que eles estavam falando sobre a questão de imaginar e botar na parede o que eles queriam pegar na caça. A partir daí nós vemos essa questão. Eu vou botar um desenho aqui, porque na minha cabeça eu vou pegar esse animal hoje. Então, a partir daí a gente começa a ver muitas pessoas desde a antiguidade fazendo dessa forma. E a arte ela passa por vários, como arte na pedra, arte de barro, porque se você vai, arte visual também é aqueles jarros de barro antigo, eles também são artes, tá bom? Eles também são artes. Então o que acontece? A partir desse momento, a gente entende que a arte visual ela está ligada diretamente à imaginação, tá bom? A arte visual ela está conectada com a imaginação. E isso é bom, né? Porque nós podemos colocar em qualquer coisa a nossa imaginação. Aí você fala, mas eu não tenho dotes artísticos. Mas, por exemplo, o engenheiro, quando ele vai fazer uma planta de um prédio, o engenheiro, quando ele vai começar qualquer coisa, ele imagina aquela coisa. Então, a arte visual, ela se baseia, tá certo? No quê? Num conjunto de imaginações, tá? Muitas vezes ele imagina uma coisa antes, ou ele chega lá na hora e vai criando, e aquilo vai tornando uma forma, e a imaginação dele vai fluindo, vendo alguma coisa e ele vai fazendo. Geralmente, artistas que trabalham com surrealismo, eles trabalham muito com isso, né? Eles vão criando e a partir daquela criação, do começo ali que ele vai fazendo, ele vai entendendo. Mas tudo vem do quê? Do início de tudo, que é a imaginação, tá? Aí a gente tem o quê? A gente vai olhar que a imaginação ela vai levar, tá bom? Ao quê? Ela vai levar à criação, tá? E a aula de hoje nós vamos falar sobre criação artística, tá? Eu vou fazer algumas coisas e eu vou falar com vocês sobre algumas coisas. A gente tem uma aula voltada a isso aí, tá? Depois que você imaginar, você vai lá e imagina, tá? Você imaginou. Depois que você imaginou, você vai fazer o quê? Começar a criar aquilo, né? Para ter uma arte, para se começar a uma arte, eu preciso fazer o quê? Eu preciso começar. Espera aí que travou aqui, só um minuto. Pronto. Eu preciso começar a criar, a fazer, a executar, tá? Então, a criação artística é um processo comunicativo que valoriza os conceitos de criatividade e de arte. Enquanto a criatividade é um processo ordenador e configurador dos que assimilamos da realidade, mas quando eu vou criar, eu posso ultrapassar e alargar o mundo imaginário. Muitas vezes, como eu falei, as crianças elas pensam primeiro no concreto para depois pensar no que não é real, tá? Porque primeiro tem que se formar essa figura da realidade para depois
se quebrar e se mudar uma realidade aumentada muitas vezes, tá certo? Por isso que a arte, ela implica no belo. Essa beleza que seduz, esse negócio que você vai olhar um quadro e você fica, mas como é que ele pintou isso? Como é que foi a ideia dele? Muitas vezes ele pegou uma coisa que era real e aumentou, né? Muitas vezes ele pode ter feito o quê? Ter diminuído, tá? Mas tudo começa nessa imaginação que pode ser ampliada ou reduzida muitas vezes, tá? Além de tudo isso, nós podemos ver várias pessoas, né? Como por exemplo Fernando Pessoa, né? Um poeta de mão cheia, um dos maiores do Brasil e, na minha opinião, do mundo, né? Ele parte nas suas criações, ele parte da realidade, né? Mas aí ele vai ou aumenta ou reduz a realidade e, na verdade, ele vai se distanciar dessa realidade, né? E o que vai acontecer? Ele vai fazer com que essa realidade muitas vezes perca a razão ou aumente a razão. Essa é a questão que nós queremos falar aqui. A criação, ela não é baseada no concreto. Por exemplo, o engenheiro, ele tem que fazer sua criação baseada no concreto. E quando eu estou falando, não estou falando de trocadilho não, tá bom? No que é real. Ele não pode colocar fora do real, tá bom? Ele não pode colocar fora do real por quê? Porque você imagina uma construção que não pode ser sustentada pela criação dele, né? Porque ele fez uma curva mirabolante na construção, mas essa curva não tinha como ter sustentabilidade, né? Ou melhor, sustentação. Ele não pode ter sustentação. Então a construção ela vai cair. A ponte ela pode ser bonita, mas ela, além de ser bonita, ela tem que ser segura, porque milhões de pessoas vão passar por aquela ponte, né? O que acontece? A partir desse ponto, nós vemos que algumas coisas, tá bom? O pessoal está dizendo que ficou mudo, deixa eu só olhar aqui, tá bom, pessoal? Rapidinho. Vou olhar aqui para ver o que acontece. Pessoal, me diga um negócio. Ficou melhor assim ou do outro jeito estava melhor? Vocês ainda conseguem me escutar? Alguém pode responder, por favor? Hein, pessoal? Tá melhor assim, né? Graça, obrigado. Minha menina tá lá dentro, tá com a mãe dela. Viu, Marcele? Então ficou melhor assim, não ficou? Pronto, então vamos. Pronto, voltamos. Voltamos, tá? Então o que é que acontece? Como eu falei, o real, né, quando é pensado para uma coisa concreta que tem que ser feita na realidade, sim, ela precisa ser fundamentada na realidade, nas leis da realidade. Mas quando eu vou olhar essa questão de fugir da realidade e ampliar, o texto, um quadro, uma obra de arte, ela me permite que eu faça isso, tá? Então eu posso pegar uma realidade, aumentá-la ou diminuí-la, tá certo? Criar faz com que as pessoas elas olhem por um contexto, ou melhor, por uma ótica diferenciada. Algumas pessoas elas podem dizer assim, não presta. Outras pessoas elas podem dizer, não, tá legal, eu gosto desse jeito, né?
Pronto. Na criação da obra de arte são fundamentais a liberdade do indivíduo e a vitalidade do povo. Então eu crio uma obra de arte, mas eu tenho que alguém que queira essa obra de arte. Se eu criar uma coisa que ninguém quer, vai ser nula. Mas hoje no mundo nós sabemos que tem gosto para tudo. Por exemplo, nós podemos olhar a questão da arte visual voltada para o YouTube, né? Querendo ou não, essa live vai para o YouTube e vai ter pessoas que vão assistir ela. Porque é o correto, né? Se você não está assistindo a live, você vai assistir no YouTube posterior. Mas o que acontece? Nós temos vários canais com várias temáticas, com várias coisas diferentes. Nós temos desde pessoas que jogam videogame com gameplays, e nós temos pessoas que trabalham com teoria da conspiração e tem gente para assistir. Não é verdade? Então, o que acontece? Tudo isso mostra que eu faço um trabalho com um grupo de pessoas, mas nem sempre aquela arte que eu faço vai ser para todo mundo, né? Na minha época eu fiquei famoso na escola porque eu fazia pulseirinha de fio, né? Fio de cobre. Já na época de hoje é com liguinha das crianças. Você é diferenciado, você tem fama se você for uma pessoa que seja popular na escola, porque você faz uma arte, faz alguma coisa do tipo. Tá bom? Ficou mudo de novo. Tá mudo de novo? Alguém pode me dizer? Voltou o áudio aí, Alane? Pode ser a conexão dela que tá deixando mudo, né? Tá bom, obrigado, Marcelo. Eu vou continuar. Alane, se acaso você não conseguir ver tudo, essas partes que ficaram faltando, você pode ver lá no YouTube, tá? Pode ser conexão. Minha conexão também aqui em casa tá bem ruim, tá bom? Então vamos continuar que eu tenho... Daqui a pouquinho eu tenho que começar na outra turma. Então, o que acontece? A criação, ela se baseia primeiro na imaginação, tá bom? Depois eu tenho que ver o que eu quero fazer e dentro do que eu quero fazer. Dentro de que realidade eu quero fazer. Na minha realidade, numa realidade superior, numa realidade inferior, a realidade vai ser aumentada, a realidade vai ser diminuída. Então, a partir daí nós começamos a ver, tá bom? Que a arte, ela vai ser colocada para um monte de gente. As pessoas vão apreciar ou não. Por exemplo, nós temos filmes, que é uma das artes visuais, nós temos filmes que foram criados antigamente, que as pessoas odiaram na época, e que hoje são colocados como os filmes dos filmes, né? 2001, se eu não me engano, Odisseia no Espaço, eu não lembro o nome, mas é Odisseia no Espaço. Na época o pessoal disse, cara, é horrível, o filme não presta, né? Mas aí o que acontece hoje é um dos melhores filmes. Na época também nós temos vários outros, né? Sendo que não ia sair, não ia ser legal e papapá. Mas o que acontece? Essas criações muitas vezes eles pensavam à frente daquela época. E por pensar à frente daquela época, eles começavam a fazer coisas que eram irreal, né? Que se tornou uma grande realidade. As pessoas entenderam muito bem isso e hoje admiram isso, né? Na apreciação da criação artística, há uma interação entre a obra de arte e o artista, e entre o espectador e o gozo do objeto. Para se apreciar a obra de arte, é necessário seduzir a obra e deixar-se seduzir por ela. Só depois de entendermos a necessidade desta mútua sedução, estamos aptos a entender qualquer obra de arte em qualquer época da história. Voltou. Então, como eu estava falando, então nós temos que aprender a olhar a obra de arte. Muitas vezes eu olho de coisa mais feia, mas eu tenho que me deixar entender o que o artista, o que o autor daquela obra quis passar para mim. Muitas vezes você não gosta, por exemplo, eu não gosto de filme de terror.
Mas eu já assisti alguns filmes de terror que eu entendi qual era o que o autor daquele filme ele queria passar para mim, a impressão que ele queria passar. Tá bom? Então o que acontece? A partir daí eu tenho essa necessidade, tá? De entender que uma obra de arte foi feita por algum motivo e eu tenho que tentar entender qual é esse motivo. Tá bom? Certo? O conceito de criação artística abordado e desenvolvido pela filosofia e por todas as correntes estéticas, abrange não apenas as tradicionais artes da pintura, da arquitetura, da escultura, do desenho, da literatura, da música e da dança, como posteriormente da fotografia, do cinema e a partir da mudança do segundo para o terceiro milênio de experiências artísticas graças ao digital e ao computacional, que permite misturar sons, textos, imagens ou movimento. As tecnologias favorecem o desenvolvimento de uma criação artística escrito-audiovisual. Então, no caso, eu posso ter a parte escrita, eu posso ter o visual e eu posso ter alguma coisa que é só áudio. E hoje, no nosso desenvolvimento, depois que nós mudamos, tivemos essa virada para os anos 2000, né? Que muitos de vocês que me assistem hoje não nasceram depois disso, mas quem nasceu como eu na década de 90, nós passamos por várias coisas, como não ter celular, não ter internet, a gente tinha que assistir televisão, notícia era por televisão, hoje você consegue notícia em qualquer canto, pelo celular, brincar na rua, fazer outras coisas. Mas hoje nós temos uma composição muito maior e a interatividade é maior, tá? A interatividade é bem maior. Então o que acontece? A partir daí nós temos esse ponto e essa visão que nós temos que ter, que a criação ela deriva-se da imaginação, mas ela pode se expandir ou diminuir, ou ser diferente, ou ter uma ótica de vista diferente, tá bom? Então o que acontece? Nisso aí nós temos que entender, né? O texto que eu vou mandar para vocês na atividade vai explicar bem mais detalhado sobre isso. Mas nós temos que entender que nós temos que deixar a arte vir até a gente, certo? Como por exemplo na nossa região é muito comum nós vermos a literatura de cordel, que é feita, hoje é feita no computador, né? A maioria é feita no computador, mas a tradicional é feita com chapa de madeira, que era esculpida na mão e pinturada e pegada ali naquela folha, né? Se eu não me deixar entender aquilo, muitas vezes eu não vou entender porque é surreal. Muitas vezes tem umas pessoas que não parecem pessoas, tem uns animais que parecem pessoas e assim vai, mas o que entende? Eu tenho que me deixar entender o que a artista quis falar naquilo. Não é só o que é escrito, mas é o que é dito. E eu quero trazer nessas próximas aulas um pouco sobre literatura de cordel, tá? Para nós falarmos dessa parte visual da literatura de cordel, tá bom? Eu quero abrir aqui alguns minutinhos, eu não vou demorar muito, mas eu quero abrir alguns minutinhos para se alguém estiver assistindo e quiser fazer alguma pergunta, né? Nós já estamos acabando. Daqui a 2 minutinhos a gente acaba. Mande sua pergunta aí nos comentários que eu vou responder, tá bom? Mais uma vez eu digo, fique em casa. Se você puder ficar em casa, fique em casa. Se tiver que sair, saia com máscara, saia com um pouquinho de álcool, tente lavar a mão. Se pegar em alguma coisa, não toque no rosto, tá bom? Chega em casa, tira a roupa, bota para lavar, tome um banho, para proteger você e sua família, tá? Pense nos outros também, tá bom? Eu peço isso demais porque é muito preocupante, tá bom? Giana Fabiana, boa tarde para você. Mas alguém tem alguma pergunta, alguma coisa que queira falar, né? Lembrando que eu vou postar esse vídeo agora mais tarde no Facebook, tá bom? Então, é Yara, né? Tá bom, Yara, boa tarde. Marcele perguntou, a arte foi criada por quem? Ô Marcele, eu não posso dizer que a arte foi criada por uma pessoa. Eu posso dizer que a arte ela surgiu, tá bom? A arte ela surgiu, no caso,
no mundo. Eu não posso dizer a arte foi criada por uma certa etnia, arte, porque nós temos hoje em todos os locais do mundo cavernas com pinturas, desde a pré-história. E também eu não posso dizer em que ano. A arte ela é feita desde sempre. Se você for lá nos Sumérios, vai ter no Egito Antigo, vai ter arte. E como eu falei, eu posso olhar pinturas de milhares de anos em cavernas, né? Por homem das cavernas. Então eu não posso dizer, né, esse conceito de arte, né? Lá no Egito que eles começaram mais a olhar isso, essa questão da arte. Nos grandes impérios eles começaram a ver como uma arte, uma forma de se desenhar, de se exemplificar histórias, e assim vai, mas um ano certo não se tem como dizer não, tá bom? Então pessoal, é só isso, tá? Eu vou acabar a aula por aqui, desejo a vocês uma boa semana, as atividades vão estar nos grupos, tá bom? E também no aplicativo Eduque Tapetim, tá bom? Da Secretaria de Educação de Itapetim. E nós vamos prosseguir, tá? Na próxima semana nós teremos aula de arte também, que daqui para lá a gente vê um tema direitinho, legalzinho para vocês verem, mas dentro desse assunto de imaginação e criatividade, tá bom? Tá certo, viu, Marcele? Eu já recebi, não respondi ninguém não, porque eu estou separando para botar aqui no computador as atividades, tá bom? Quem for mandar atividade, mande no meu privado o mais rápido possível, tá bom? Bote lá o mais rápido possível, tá? O que acontece, pessoal? Então, agora a gente vai acabar com a aula, tá? Você quer dar oi? Pronto, olha, Marcelo, você não queria ver ela? Eu quero dar oi pro pessoal. Então vem dar oi pro pessoal, vem. Tu quer aparecer nos vídeos tudinho agora, né? Eu vou chorar. Tu tava chorando? Não. Tava não? Fala com o pessoal. Tchau. Ali, ó, o pessoal ali. Vai, mamãe. Não, mamãe não quer aparecer não. Mamãe não quer aparecer não. Fala com o pessoal. Falou, oi pessoal, tudo bom? Tudo lá. Ele estava pintando. Capitana. Ela também tava estudando, né, pai? Manda um beijo pra todo mundo. Dê tchau, fala tchau. Beijo. Dê tchau lá. Pronto, vai lá que o papai terminar aqui. A Graça Ferreira disse assim, então quer dizer que eles faziam artes e não sabiam o que era? Naquele momento eles não tinham o conceito de arte. O conceito de arte foi criado posterior. Eu não vou tratar agora do conceito de arte em si, porque mais na frente nós vamos tratar sobre esse conceito de arte, então não vou adiantar as coisas, tá? Mas o conceito de arte foi visto muito depois disso. Naquela época eles pintavam, porque como eu disse, a imaginação deles, eles queriam colocar nas paredes, né? Porque eles queriam, segundo historiadores, teóricos e tudo mais, eles tinham esse negócio, eu pintar na parede é uma coisa que eu vou conseguir pegar a minha caça, mais ou menos isso, tá bom? Então pessoal, nos vemos na semana que vem, um abraço, boa semana a todos, fiquem com Deus e que Deus nos proteja e nos guarde, e que essa tempestade passe logo, porque vai passar, tá bom? E vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, tá bom? Marcelo, muito obrigado. Viu? Obrigado a todos que assistiram, tá bom? E até mais, viu? Abraço.